Fala pessoal, beleza? Aqui é o Guilherme, eu faço parte do segundo grupo que escolheu a atividade 12B e o meu grupo é composto por mim, Guilherme Correia, Cristiane Borges, a Luane da Cunha, Felipe Freire e o Kennedy. Então, vamos conversar um pouco sobre o Teorema de Stokes. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e... mentira, plataforma errada. Vamos de novo. Vamos falar sobre o Teorema de Stokes. O que é o Teorema de Stokes? O Teorema de Stokes ele nada mais é do que você poder relacionar uma integral de linha com uma integral dupla de superfície. Mas você me pergunta, Guilherme, para que eu vou fazer isso, resolver uma integral dupla, se eu sei resolver a integral de linha? Simples. Imagina que você tem aquela integral complicada, que você bate o olho e sua reação é "Ah!". Aí você quer abandonar o curso, trancar o curso, vender sua arte na praia. Sei como é. Então, para isso, imagina que a gente tem uma integral super complicada de linha. Ao invés da gente quebrar a cabeça e ficar 2 dias resolvendo essa integral, a gente simplesmente resolve uma integral dupla de superfície. Mas você me pergunta, tá, beleza, legal, mas como que a gente faz isso? Então vamos lá, vamos definir um passo a passo. O primeiro passo é a gente determinar esse hot de f. Quem que é esse hot de f? Se você for ver no nosso teorema, a nossa integral dupla de superfície é dada por um produto escalar entre esse hot de f, que é a rotação do nosso campo, por um vetor normal. Beleza? Então vamos determinar eles. Por definição, o nosso hot de f é o nosso produto vetorial do gradiente por ele mesmo. Em outras palavras, a gente pode determinar esse produto vetorial da seguinte forma. A gente elabora 5 colunas e 3 linhas. Do jeito que está aí. IJK, repete as duas primeiras. IJ. Beleza. Só que aqui a gente vai tratar de produto de derivada com uma componente. Então isso aqui vai nos dar uma derivada, não vai nos dar uma componente. Concorda? E uma forma da gente poder entender melhor como que funciona esse produto vetorial é a gente sempre pensar, por exemplo, vamos determinar a nossa diagonal principal, ok? Vamos começar na nossa componente I. A gente está na linha 1, na coluna 1. A próxima componente que a gente vai multiplicar por esse I vai ser a linha 2, coluna 2, ok? E o último elemento dessa multiplicação vai ser mais um na linha e mais um na coluna, ou seja, linha 3, coluna 3. E assim você vai fazer para todas as diagonais principais. Quando você terminar as diagonais principais e for fazer a diagonal secundária, você vai fazer o contrário. Por exemplo, pensa nesse K, sua componente K. Você está fazendo sua diagonal secundária, ou seja, você está indo para a esquerda. Então você está no 3, 1, ok? A próxima componente que você vai fazer essa multiplicação nesse K vai ser a componente 2, 2. E por fim, componente 3, 1. Beleza? Então vamos lá, esse é o primeiro passo. Determinei esse hot de f por esse produto vetorial aqui. O segundo passo é a gente encontrar a nossa superfície. Uma superfície mais simples possível que a gente vai parametrizar. Esse vai ser o nosso vetor n, ok? O terceiro passo vai ser a gente fazer esse produto escalar que a gente encontrou em 1 e em 2, ok? Isso vai nos dar o nosso terceiro passo. O nosso quarto passo é a gente simplesmente resolver essa integral dupla, ok? Desse produto escalar. Beleza? Até aí tudo bem? Então, vamos ver um exemplo. O exercício que a gente escolheu, como eu já mencionei, é o exercício 12B da lista 4 de cálculo 3. O exercício pede que a gente calcule a integral de linha e a integral dupla de superfície desse campo vetorial. Ok? E aí a gente tem que a nossa linha, a nossa curva, ela é esse hemisfério superior dado por essa equação. E o exercício também nos dá que a gente tem que supor que a nossa superfície tem uma orientação para cima. De uma forma mais ilustrativa,
nós temos que esta é a nossa curva, ok? Nosso hemisfério, dado pela equação, com orientação para cima, no nosso plano tridimensional. E o exercício pede para que a gente calcule esses dois lados da igualdade no nosso teorema de Stokes, ok? Então aí a gente vai dividir em duas integrais. Integral 1, a primeira integral, e a segunda integral, beleza? E vamos comparar, vamos ver qual que deu mais trabalho. Então vamos lá. A primeira integral vai ser dada pelo nosso f dr. Para isso, primeiro a gente tem que parametrizar esse f, beleza? Então para isso a gente vai chamar o nosso x de cosseno de t, o nosso y de seno de t e o z de z. O z não vai ter nenhum parâmetro em relação ao t. E nós sabemos que o nosso t está variando de 0 a 2π pela nossa imagem mostrada anteriormente. Beleza? Então a gente tem que o nosso r de t vai ser essas coordenadas. Cosseno de t na direção i, seno de t na direção j e um zero em relação à nossa direção k, uma vez que o z não depende de t. Ok? Fazendo a derivada, nós sabemos que a derivada de cosseno é menos seno. A de seno é cosseno e a derivada de zero é zero. Então agora a gente vai substituir isso no nosso campo vetorial. Tudo bem? Que eu acabei de falar ali em cima. Nós vamos ter um cosseno de t na direção i, um seno de t na direção j e o zero na direção k. Tudo bem? Então agora vamos resolver essa integral. Você bate o olho nessa integral e o que te vem na cabeça? Pensa, o que vem na sua cabeça? Ah! Vou abandonar o curso. Calma aí, não abandona. Então a gente vai tentar resolver. Vamos lá. A gente tem que nossos limites é de 0 a 2π, ok? Como a gente já demonstrou, já vimos na imagem. E aqui a gente vai ter nosso produto escalar entre o nosso r, dr, sendo o nosso parâmetro dt, nossa variável t que está variando, ok? Então a gente fazendo o produto escalar i com i, a gente obtém menos cosseno de t, seno de t, desculpa. J com j, nós temos seno de t, cosseno de t. 0 com 0, nós temos 0, ok? Então aqui a gente tem no nosso integrando uma soma. Tudo bem? Então vocês concordam comigo que a gente pode quebrar isso em uma soma de duas integrais, uma vez que a gente tem uma soma de integrandos em uma única integral? Ok. Aí beleza, a gente fica com os mesmos limites até então. E aqui eu dividi na integral 3 e integral 4, uma vez que a gente já fez a divisão de 1 e 2. Só que como que a gente resolve uma integral dessa? Imagina, você tá lá na prova, o tempo tá acabando. Ah! É assim, cara. Aí você vem, então, vamos lá. Vamos tentar por substituição simples. Na 3, a gente chama o u de cosseno de t dt. Beleza? E então, a derivada do u é menos seno de t dt. Ó que bacana. A gente tem um menos aqui, tem o seno, tem o dt, cara. Então, bateu. Agora, na nossa integral 4, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai chamar o nosso v de seno de t dt, ok? Enquanto que o nosso dv é a derivada de seno, que é cosseno de t. Até então, tudo bem. Então, vem cá. Primeira integral que a gente chamou de u, du, beleza? Os limites é quando a gente chama o t de 0. Isso vai me dar cosseno de 0, que é 1. Quando a gente chama o nosso u de 2π, a gente vai ter um cosseno de 2π, que é 1 também. Então, beleza. Agora, na nossa quarta integral, quando a gente chama o t de 0, a gente vai ter um seno de 0. Seno de 0 a gente sabe que é 0. Quando o t for 2π, o seno de 2π também é 0. Então, a gente fica com essas duas integrais. Bem simples de resolver, né? Integrando, a gente vai ter o ao² sobre 2, concordam? Nesses limites. V ao quadrado sobre 2 nesses limites. Substituindo, a gente vai ter esta expressão algébrica, ok? Esta continha aqui. Meio menos meio mais 0 menos 0. O resultado é 0. Então, no final, a gente descobriu que o resultado da nossa primeira integral de f dr é 0. Ah! Tudo isso para dar 0, pois é.
Relaxa que piora. Vamos ver agora a nossa segunda integral. Nossa segunda integral é dada pelo segundo lado do teorema de Stokes, o que eu expliquei até agora. A gente tem a integral dupla da nossa superfície, hot de f ds, beleza? Vamos chamar esse ds de dx dy. Você vai ver aqui embaixo o porquê disso. Então vamos lá, como eu já falei, vamos determinar o hot de f, fazendo nosso produto vetorial aqui, beleza? Mesma coisa, eu estou na linha 1, na coluna 1, na minha componente i. Esse i vai multiplicar o próximo elemento na coluna 2, linha 2, derivada de dy, ok? E o terceiro componente, terceiro elemento, vai ser na linha 3, coluna 3, ou seja, na minha componente i da minha diagonal principal, eu vou ter a derivada de z em relação a y. A gente sabe que isso é zero, ok? E assim sucessivamente. De j eu vou ter a derivada de x em relação a z, também é zero. E em k eu vou ter a derivada de y em relação a x, que também é zero. Na nossa diagonal secundária, a gente vai ter em k a nossa derivada de x em relação a y, que é zero. Na componente i, a gente vai ter a derivada de y em relação a z, que também é zero. E em j, a gente vai ter a derivada de z em relação a x, que também é zero. Logo, esse produto vetorial é zero, ou seja, nosso hot de f é zero. A gente já poderia parar por aí, né? Porque a gente sabe que o nosso terceiro passo é um produto escalar entre esse hot de f e o nosso normal, então a gente já saberia que seria um resultado nulo, mas vamos conferir. Então, beleza. A gente vai para o segundo passo. O segundo passo que eu já mostrei é a gente encontrar a nossa superfície parametrizada, ok? Nisso, a gente vai fazer com nossos parâmetros, o x sendo x, o y sendo y. Logo, o nosso z, que é a nossa superfície, vai ser correspondente a essa expressão. Tudo bem? Então, agora a gente parametrizando, fazendo isso em função de x, y, z, a gente tem x na direção i, y na direção j, e a nossa raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado na nossa direção k. Tudo bem? Fazendo a derivada disso tudo em relação a x, nós encontramos isto. Por quê? Bom, a derivada de x em relação a x sabemos que é 1. Tudo bem? A derivada de y em relação a x, sabemos que é zero. Mas, Guilherme, eu não sei como que é isso aqui não. Calma aí, então. Eu tenho aqui. Aqui. Nós vamos usar a famosa regra da cadeia. Ah, eu não lembro. Calma aí. É simples. Vamos lá. A regra da cadeia, a gente pode fazer uma substituição como se fosse uma integral. Pensa assim. A gente vai chamar de u o que está dentro da nossa raiz. Tudo bem? E aí, a gente pode pensar no seguinte, a gente vai fazer a integral do que está mais no exterior, do lado de fora, que seria, por exemplo, a raiz, ok? Então, seria d raiz de u, du, tudo bem? Multiplicado a derivada do que está dentro em relação ao que a gente está desejando. Como a derivada é em relação a x, a gente vai fazer em dx, tudo bem? E a gente tem que se atentar, porque isso aqui não é uma regra do produto, uma vez que a gente está fazendo derivadas em relações a distintas variáveis. Tudo bem? Se fosse tudo em relação a uma única derivada, nós poderíamos usar a regra do produto. Mas como é du e dx, nós vamos simplesmente fazer essa derivada e multiplicar por essa derivada. Ok? A gente sabe que a derivada de uma raiz é 1 sobre 2 aquela raiz. Tudo bem? E derivando toda essa expressão aqui em relação a x, a gente tem que o a é constante e o y é constante. Então a gente fica só com x ao quadrado, menos x ao quadrado. Qual que é a derivada de menos x ao quadrado em relação a x? Dá um peteleco no 2, menos 2x. Tudo bem? A gente chega nessa expressão e a gente pode simplificar, porque por finalidade vai ser essa expressão. Tudo bem? Então aqui a gente tem esse resultado. Tudo bem? Agora vamos fazer em relação a y. Vamos derivar tudo isso aqui em relação a y. Primeira componente, x. X em relação a y é 0. Y em relação a y é 1.
E agora essa componente de novo, Guilherme. Agora eu já expliquei, a gente já sabe resolver, mas vamos lá. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que está aqui. A gente vai usar a regra da cadeia, fazer essa substituição, fazer o produto dessas duas derivadas. Tudo bem? É a mesma ideia, só que aqui agora você vai derivar em relação a y. Ou seja, a e x vão ser constantes e você vai dar um peteleco no y. Então você vai ficar com menos 2y. Tudo bem? Então aí você consegue simplificar a expressão e chega nesse resultado final. Ok? Então vamos lá. Aí agora a gente tem que calcular o produto vetorial. O resultado desse produto vetorial de Rx, Ry vai ser o nosso vetor n, que por finalidade a gente vai fazer o nosso produto escalar com hot de f, que a gente sabe que deu zero. Tudo bem? Então vamos lá, mesma ideia. A gente monta a nossa tabelinha aqui, tudo bem? Com 5 colunas, 3 linhas, e a gente começa. Componente I na nossa diagonal principal está no 1, 1. Então, o nosso próximo elemento a ser multiplicado vai ser no 2, 2, que é 0. E a próxima é no 3, 3, que é a expressão menos y sobre raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui vai dar 0, concordam? Aqui. Em J, mesma ideia, a gente vai descendo, vai aumentando os números na linha e na coluna, tudo bem? Estou no 1, 2, eu vou para o 2, 3 e para o 3, 4. Tudo bem? No K, a mesma ideia. E aqui a gente pode ver que na nossa diagonal principal, somente na direção K, que não anulou, não ficou nulo, um valor nulo. Concordam? Então a gente vai ter 1K, diagonal principal. Agora vamos lá. Vamos ver esse K aqui na diagonal secundária. Tudo bem? O K vai multiplicar 0, que vai multiplicar 0. Se anulou, deu 0. Então a gente vem na direção I. A direção I vai multiplicar essa expressão, menos x sobre raiz quadrada de a ao quadrado, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, que multiplica 1. Logo, a gente tem essa expressão, menos x sobre raiz quadrada de a ao quadrado, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Só que como é a nossa diagonal secundária, a gente teria um menos. E esse menos com esse menos vira esse mais, na nossa direção I. Tudo bem? Vou colocar o I aqui. Agora a gente tem o J. E aqui é aquela ideia que eu te falei. Agora você vai diminuindo as suas colunas e aumentando suas linhas. Tudo bem? Você está na 5, 1, você vai para 4, 2 e depois para 3, 3. Tudo bem? Você vai ter essa multiplicação. E é a mesma ideia. Você tem um menos, com menos da diagonal secundária, fica um mais. Então, esse aqui na direção J. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso vetor n. Tudo bem? Agora, o nosso terceiro e penúltimo passo é a gente fazer o produto escalar do nosso hot de f, que deu 0 em todos os componentes, por esse vetor n que a gente encontrou por esse último produto vetorial. Tudo bem? E aqui a gente vai ter uma componente i, que é nula, multiplicando por essa componente i, que no final vai nos dar um vetor nulo. Um valor nulo, 0. E assim sucessivamente. Concordam? Então, por fim, a gente encontrou que esse produto escalar deu 0, o que eu já havia mencionado anteriormente. E o quarto passo é a gente resolver a integral dupla de superfície desse integrando, que é desse produto escalar. Como o nosso integrando é 0, a nossa integral dá 0. Aí você fala, pô, Guilherme, deu 0 também, tinha que dar 0? Claro que tinha que dar 0. Os dois lados da igualdade têm que ser iguais. Ou seja, esses dois teriam que ser iguais. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas a respeito, talvez. E espero que vocês dêem um feedback. Obrigado, pessoal.